Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 26º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Agora, algumas orientações que julgamos importantes. Separe um momento tranquilo, longe de distrações e reserve de 15 a 20 minutos para este encontro com Deus. Prepare o seu coração, pois ele tem algo precioso para falar com você hoje. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365. Dia 26. A sarça e o envio. Leituras do dia. Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. 3. Pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e por que a sarça não se queima? 4. Vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés! Ele respondeu, eis-me aqui. Continuou Deus, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. 7. Então disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci para o livrar da mão dos egípcios e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, terra que mana leite e mel, para o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. 9. Eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? 12. Respondeu-lhe Deus, eu serei contigo, e isto se será por sinal de que eu te enviei. Depois de teres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. 13. Disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? 14. Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. 15. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. 21. E darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis de mãos vazias. Mas cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda objetos de prata e objetos de ouro, bem como vestes, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. O Êxodo. Leitura de Mateus 26. Tendo Jesus acabado todos estes discursos, disse a seus discípulos, sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então se ajuntaram os principais sacerdotes e os anciãos do povo no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus com dolo e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto no povo.
Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. Vendo isto, os discípulos se indignaram e disseram: Por que este desperdício? Pois este bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro, que se daria aos pobres. Mas Jesus, percebendo isto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Pois ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes, e disse: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desde então, buscava a oportunidade para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12, e enquanto comiam, declarou: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, Judas, que o traía, perguntou: Porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Eu vos digo que de agora em diante não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Replicou-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem de ti, eu jamais me escandalizarei. Tornou Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando novamente, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Ainda dormis e repousais?
Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue em mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, já se aproxima aquele que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então, Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve ser? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Saístes com espadas e porretes para me prender como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Os que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos se haviam reunido. Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus para poderem matá-lo. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim, porém, compareceram duas, e depuseram. Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Pedro estava assentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele o negou outra vez com juramento: Não conheço este homem. Depois de pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Certamente tu também és deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Leitura de Ester 3. Depois destes acontecimentos, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agadita, e o exaltou, e lhe pôs o assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim ordenara o rei a respeito dele. Porém Mordecai não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: Por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu que, dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mordecai seriam toleradas, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã,
que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém teve como desprezível o meter a mão somente em Mordecai, porque lhe haviam declarado o povo de Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte, perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: há um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, e as suas leis são diferentes das leis de todos os povos, e não cumprem as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que seja destruído, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos encarregados dos negócios do rei, para que os entreguem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel do seu dedo e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então foram chamados os escribas do rei, no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto ordenara Amã, se escreveu aos satrápias do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos príncipes de cada povo, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e para que lhes saqueassem os bens. Uma cópia do despacho fosse divulgada como lei em cada província, para que todos os povos estivessem preparados para aquele dia. Os correios saíram às pressas segundo a ordem do rei, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. Então o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Pontos principais. Êxodo 3, 4. Deus aparece a Moisés na sarça ardente, revela seu nome Eu Sou e o envia para libertar Israel, equipando-o com sinais milagrosos e a ajuda de Arão, apesar de suas relutâncias. Mateus 26. A paixão de Cristo se inicia. A unção em Betânia, a última ceia, instituindo a nova aliança, a oração angustiada em Getsêmani, a traição de Judas, a prisão, o julgamento perante Caifás e a tripla negação de Pedro. Ester 3. O orgulhoso Amã, furioso com a desobediência de Mardoqueu, convence o rei Assuero a emitir um decreto para exterminar todos os judeus do império em uma data sorteada. Desafio prático. Ouça o chamado de Deus e obedeça, mesmo quando é difícil. Tal como Moisés, você pode sentir-se inadequado para uma tarefa que Deus colocou em seu coração. Lembre-se, Eu Sou é contigo. Dê um passo de fé esta semana. Como Jesus no Getsêmani, submeta a sua vontade à do Pai em uma situação difícil, buscando força em oração. Como Mardoqueu, decida não se curvar ao Amã do nosso tempo, pressões, valores anticristãos, mesmo sob risco de ofender. Sua fidelidade pode ser crucial no plano maior de Deus. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.